Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar conversando sobre salvação. É o nosso terceiro vídeo, acompanha com a gente. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Redenção é a nossa elevação moral, é a elevação do nosso estado, a nossa reabilitação espiritual. É sairmos de uma posição espiritual inferior e passarmos para uma situação espiritual extremamente superior. Nesse momento, junto com a nossa conversão, quando se dá a substituição de Cristo, a propiciação do seu corpo, a expiação dos nossos pecados e a remissão, se dá também a redenção. Lá em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo fala que nós trocamos de lugar espiritual, que nós estávamos no império das trevas, que éramos governados pelas trevas, governados pelos rudimentos do mundo, pela ideologia do mundo, e então nós fomos transportados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. E Paulo fala que neste reino nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, o pagamento dos nossos pecados e a nossa elevação espiritual, porque simplesmente não fazemos mais parte do império das trevas. Note que, fazendo parte do império das trevas, eu normalmente obedeço a todo o seu contexto, toda a sua ideologia, toda a sua maneira de viver, todos os seus compromissos, todas as suas regras sociais. E agora eu fui transportado. No momento em que eu aceito que o sacrifício de Cristo foi por minha vida, eu passo por um transporte espiritual. Meu espírito agora é transportado para o reino de Deus, para o reino do seu Filho. E agora, quem impera sobre a minha vida não é mais as trevas. Elas agora não mandam mais em mim. Eu agora sou reinado pelo Filho de Deus. Ele é o meu rei, por isso que nós falamos o Rei Jesus. Perceba que eu estou completamente acostumado ao império das trevas, às suas regras, à sua ideologia, ao seu contexto, às suas propostas, aos seus prazeres, à sua diversão, à sua alegria. E agora, num novo reino, eu preciso aprender as regras desse novo reino. Mesmo depois de salvos, é difícil essa transição. Nós achamos que não fomos salvos porque ainda praticamos alguma coisa do império antigo. Mas é preciso que se saiba que a salvação é um ato eterno de Deus, de uma vez por todas. Junto com a redenção, acontece a nossa justificação. Isso tudo é ao mesmo tempo. Não há um momento onde acontece primeiro a conversão, depois a substituição, depois a propiciação, não. Tudo isso acontece num só momento, no momento da nossa conversão. Junto com a redenção, acontece a nossa justificação. Nós somos tornados justos diante de Deus, não por nós mesmos, mas Deus olha para nós e nos vê justificados por meio de Cristo. Paulo ensina aos romanos que o juízo veio sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, por causa de um só homem.
E ele está se referindo a Adão. Ele está dizendo que por causa de um só homem veio o juízo e veio a condenação para todos, porque todos pecaram. Nesse sentido, nós não somos perdoados por Deus, mas nós temos o nosso pecado pago por Cristo. Quando dissemos que Deus nos perdoou dos nossos pecados, é porque Cristo pagou esses pecados. E agora, quando erramos, Ele nos perdoa por causa de Cristo. Paulo fala que por um homem entrou o pecado, o juízo e a condenação, mas também por um só homem, Cristo, que praticou um só ato de justiça, pagando os nossos pecados na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Somos justificados por meio da graça de Cristo, da graça de Deus. Qual é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor que Ele nos faz que não merecemos, que é o fato de enviar seu próprio Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E assim nós temos a reconciliação. Aqui é preciso que se faça uma diferença entre religião e reconciliação. Religião é a tentativa humana de se religar a Deus, mas a reconciliação é um ato de Deus, aonde Deus reconcilia consigo mesmo o homem a quem Ele ama. Paulo ensina aos coríntios que Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo, através de Cristo. Paulo ensina que Cristo lá na cruz estava reconciliando com Deus o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não cobrando dos homens os seus pecados, mas Cristo pagou pelos homens, por aqueles que nele creem. Por isso que João diz que quem crê em Jesus não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho de Deus. E assim, redimidos, tendo o nosso estado espiritual elevados, justificados através de Cristo, mediante Cristo, reconciliados com Deus, nós temos também a adoção. É o ato onde somos feitos filhos de Deus. Paulo ensinou aos Gálatas que na plenitude do tempo, quando o tempo estava pleno, pronto, preparado para receber Jesus, Ele veio para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Agora podemos falar com Deus não mais Yahvé, Javé, Senhor, Adonai, mas podemos falar Abba, Pai. Podemos chamar Deus de nosso Pai, porque recebemos a adoção de filhos. Isso é novo nascimento, isso é ser gerado de novo. Lá em João, Jesus fala para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende direito, pensa que Jesus está falando de voltar ao ventre materno, de uma reencarnação, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez. E Jesus diz, não, eu não estou falando isso, eu estou falando que é necessário nascer do Espírito, nascer do Espírito Santo, ser gerado de novo. Isso é regeneração, é um ato de Deus onde somos gerados de novo. Pedro nos ensina que Deus purificou a nossa alma, porque nós obedecemos a verdade, obedecemos a Cristo. Então Cristo nos purifica de todo pecado e assim Ele afirma que nós fomos regenerados, gerados de novo, não de semente corruptível, não pelo sêmen humano que se corrompe, que envelhece, que morre, que peca, que erra, mas nós fomos gerados de uma semente que não se corrompe, uma semente espiritual. Nós fomos gerados de
de uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Assim, é preciso que você compreenda que, depois que você é atraído por Deus, a salvação tem atos humanos, é a consciência do homem de que ele está errado, é o arrependimento dos seus pecados e a sua conversão. Mas esse ato é um ato de Deus, é um ato divino, é o divino procurando o humano para se reconciliar com ele. Feito isto, Jesus entra no seu papel de substituto do homem, propiciando-se a si mesmo a Deus com os pecados da humanidade, fazendo a expiação, sofrendo as consequências desses erros, pagando pelo nosso pecado, remindo a nossa vida. E então vem a nossa elevação espiritual, a nossa redenção, a nossa justificação em Cristo, a nossa reconciliação com Deus, a nossa adoção de filhos e o nosso novo nascimento. Se você está indo em alguma igreja e você não ouviu ainda essas palavras, pecado, arrependimento, conversão, substituição, propiciação, expiação, remissão de pecados, redenção, justificação, reconciliação com Deus, filiação em Cristo. Se você ainda não ouviu sobre regeneração, sobre nascer de novo, alguma coisa está errada. Se a sua igreja só tem falado de batalha, de vitória, de revelação, de profecia, de coisas sobre o futuro, sobre coisas que Deus vai fazer na sua vida aqui, sobre presentes que Ele vai te dar, situações que Ele vai te colocar, lugares de honra que Ele vai te colocar aqui, alguma coisa não está certa. Procure alguém, ou uma igreja, ou um pastor, que converse com você sobre essas palavras, que saiba o que elas significam, que saibam falar sobre esses textos bíblicos para você. Esse é o meu sincero desejo, para que você não viva uma vida de engano, para que você não passe a vida na igreja e descubra que nunca te falaram sobre salvação, arrependimento, conversão, adoção, novo nascimento, remissão de pecados. É para isso que Cristo veio. Cristianismo é isto. O resto é invenção humana. O resto é para dar número de membros em igreja. O resto é para manter você escravizado a uma ideologia e sustentando líderes espirituais que não estão pregando a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Ative o sininho para que você possa ser comunicado sempre que lançarmos novos vídeos. Até o nosso próximo encontro.